A dívida pública cresceu quase 10 pontos em 4 anos. 10 pontos. O Brasil está mais endividado do que estava quando Lula assumiu. A inflação não para. Os juros estão entre os mais altos do mundo. 70 milhões de brasileiros com o nome sujo. E mesmo assim, com tudo isso, uma pesquisa divulgada agora coloca Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno. Meio ponto. O filho do homem que Lula prendeu está batendo o presidente incumbente depois de 3 anos de governo e bilhões gastos em programa social. Mas não é esse número que deveria apavorar o Planalto. É outro. 45% do Brasil ainda não decidiu o voto. Quase metade do país. Em aberto. E o que esse eleitor indeciso está sentindo na pele todos os dias é exatamente o que Lula não conseguiu resolver em 3 anos. O preço do arroz, a conta de luz, a parcela que não fecha. Quando metade do Brasil decide com o estômago, e o estômago está vazio, nenhum programa de governo resolve. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta de qual cidade e estado você está assistindo. Porque o que vem a seguir explica por que 2026 já começou e o governo Lula ainda não percebeu. 45% da população brasileira ainda não decidiu o voto. Esse é o número que ninguém está falando com a clareza que merece. Não é 10%, não é 15%. Não é uma fatia pequena de indecisos que oscila nas bordas do resultado, é quase metade do país. 45% de brasileiros que vão às urnas em outubro de 2026 sem ter decidido em quem votar. E essa fatia, essa metade do Brasil que ainda está em aberto, é maior do que a vantagem de qualquer candidato em qualquer pesquisa hoje. O que significa uma coisa muito simples. A eleição não está decidida, nem perto, mas tem algo nesse número que vai além da matemática eleitoral. Porque esses 45% não são indecisos por acidente, são indecisos por insatisfação. São brasileiros que olharam para Lula e não gostaram do que viram, que olharam para Flávio e ainda não estão convencidos, que estão esperando uma razão para escolher. E é exatamente aí que o cenário fica explosivo. Porque a pesquisa também revelou o que vai mover esse eleitor indeciso na hora da decisão. 42% da população diz que o custo de vida e as dívidas são muito importantes na hora do voto. Não ideologia, não discurso, não reforma do judiciário, dívida, preço do arroz, conta no fim do mês. E qual é o cenário econômico que esse eleitor indeciso está vivendo hoje? Inflação que não para de subir, juros entre os mais altos do mundo, 70 milhões de brasileiros com nome sujo, dívida pública crescendo 10 pontos em 4 anos de governo Lula. Esse é o ambiente em que 45% do Brasil vai decidir o voto. E Lula é o presidente desse ambiente, é o dono desse cenário, é o responsável por esse resultado. E a pesquisa está dizendo que esse eleitor indeciso está olhando para tudo isso e ainda não decidiu que Lula merece mais 4 anos. Isso é devastador para o governo. E o pior está por vir. O governo vai ter uma resposta para essa pesquisa. Já tem. Vão dizer que é empate técnico, que pesquisa tem margem de erro, que ainda faltam meses para a eleição, que o cenário vai mudar quando a campanha começar de verdade. Esse é o escudo padrão. E tem uma parte verdadeira nisso. Pesquisa não é resultado. Margem de erro existe. Meses vão passar. Mas tem um problema com esse escudo dessa vez. Lula já tentou tudo. Não é exagero. Não é retórica de oposição. É o que os números mostram. Bolsa Família ampliado. Minha Casa Minha Vida relançado. Desenrola 1, Desenrola 2. Subsídios, auxílios. Programas sociais empilhados um em cima do outro. O governo abriu a torneira do dinheiro público de um jeito que não se via há anos. A dívida pública cresceu quase 10 pontos percentuais em 4 anos. Isso não é investimento. Isso não é política social responsável. É gasto desesperado de quem sabe que o relógio está correndo. E mesmo assim, com tudo isso, Lula está perdendo para Flávio Bolsonaro no segundo turno. Por meio ponto. No empate técnico, depois de 3 anos gastando como se não houvesse amanhã. E aqui está a pergunta que o governo não consegue responder. Se Lula já usou todas as munições populistas que tinha, o que sobra para os próximos meses? Porque campanha eleitoral custa dinheiro. Promessa nova custa dinheiro. Programa novo custa dinheiro. E o cofre público já está no limite. Então o que vem agora? Escala Seixum? Algum novo benefício que arrebenta com o que resta das contas públicas? A pesquisa está dizendo que o eleitor já não está comprando. E Lula já não tem produto novo para vender. Agora vamos falar sobre o número que ninguém está analisando direito. Flávio Bolsonaro perde no Nordeste. Em todas as outras regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte Flávio está à frente ou empatado com Lula. Mas no Nordeste perde.
E, historicamente, o Nordeste decide eleição presidencial no Brasil. Foi o Nordeste que elegeu Lula em 2022. Foi o Nordeste que segurou Dilma. Foi o Nordeste que sempre foi o muro de contenção do PT contra a direita. Então isso significa que Flávio não pode ganhar? Não. Significa que a eleição vai ser decidida exatamente ali, nos estados nordestinos, nas cidades do interior, no eleitor que recebe Bolsa Família, mas está vendo o preço do feijão subir todo mês. E aqui está a virada que poucos estão enxergando. A própria pesquisa mostra que Lula está perdendo eleitores no Nordeste, gradativamente, lentamente, mas perdendo. E quando você perde na sua fortaleza, você não perde só votos. Perde a narrativa. Perde a história de que é o único que defende o mais pobre. Perde o argumento central de 30 anos de PT. E o que está causando essa erosão no Nordeste? O mesmo que está causando em todo o Brasil. Inflação, custo de vida, dívida. 42% dos brasileiros dizem que isso vai pesar no voto. E esse percentual não é privilégio do Sul rico. É do nordestino que vai ao mercado e vê o carrinho colher com o mesmo dinheiro. É do trabalhador de Fortaleza que está no desenrola tentando renegociar dívida com 5% de juros. É da mãe de Recife que recebe Bolsa Família, mas não consegue fechar o mês. Esse eleitor estava com Lula em 2022. Hoje está entre os 45% que ainda não decidiram. E se Flávio Bolsonaro conseguir falar com esse eleitor, não com discurso ideológico, não com briga de rede social, não com pauta de costume, mas com a linguagem do bolso, do preço, da conta que não fecha, a fortaleza do PT no Nordeste começa a rachar de verdade. E quando o Nordeste racha, a eleição vira. Então vamos juntar tudo. Uma pesquisa, vários números, uma história. Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno. 45% do Brasil ainda indeciso, 42% dizendo que economia e dívida vão pesar no voto. Lula perdendo eleitores até no Nordeste. E um governo que já gastou tudo o que tinha para tentar mover a agulha. E a agulha não se moveu o suficiente. Esse é o retrato do Brasil a poucos meses da eleição mais importante da última década. Mas tem algo que essa pesquisa revela que vai além dos números. Ela revela o tamanho do erro de cálculo do governo Lula. Porque a aposta do PT era simples: abrir a torneira, distribuir benefício, lançar programa, fazer propaganda. E o eleitor que recebeu o benefício votaria com gratidão. Sempre foi assim. Sempre funcionou. Só que dessa vez tem um problema que o benefício não resolve. Inflação come o benefício antes do fim do mês. Juros comem o salário antes do pagamento. Dívida come o nome antes do cadastro. E o brasileiro que recebe o Bolsa Família, mas não consegue fechar o mês, esse brasileiro está percebendo que o problema não é falta de programa. É falta de economia que funciona. E programa não substitui economia. Benefício não substitui emprego. Desenrola não substitui juros baixos. E é esse entendimento silencioso, gradual, crescente que está aparecendo nas pesquisas, não como explosão, como erosão. Lula caindo devagar, Flávio subindo devagar. 45% esperando uma razão para decidir. E 2026 chegando mais rápido do que o governo gostaria. Mas existe uma armadilha nessa história que a direita precisa evitar. E é a mais perigosa de todas. Achar que a eleição já está ganha. Porque empate técnico não é vitória. Meio ponto não é margem confortável. E 45% de indecisos podem ir para qualquer lado. A direita já cometeu esse erro antes. Achou que tinha eleição no bolso. Começou a brigar internamente. Perdeu o foco. E o PT, que estava contado como morto, ressuscitou na reta final. Porque o PT sabe fazer uma coisa melhor do que qualquer outro partido nesse país. Sabe disputar os últimos metros da corrida, sabe mobilizar, sabe organizar, sabe aparecer na porta da sessão eleitoral quando ninguém mais está olhando. E se a direita passar os próximos meses brigando nas redes sociais sobre quem é mais puro ideologicamente, enquanto o PT está batendo de porta em porta no interior do Nordeste? Esses 45% de indecisos podem não ir para onde a pesquisa aponta hoje. A eleição não está ganha, está em aberto e vai ser decidida por um eleitor que não está no Twitter. Não está no YouTube, não está acompanhando debate político, está no mercado olhando para o preço do arroz e perguntando para si mesmo uma coisa simples: minha vida melhorou ou piorou? Essa resposta é o que vai definir 2026. Comenta aqui embaixo. Você acredita que Flávio consegue segurar essa vantagem até outubro? E se esse vídeo te trouxe uma leitura diferente do cenário, compartilhe agora.
para quem ainda acha que a eleição já está decidida, para quem ainda acha que a pesquisa não importa, para quem vai votar em 2026 sem entender o tamanho do que está em jogo, ativa o sininho, porque o próximo capítulo dessa história já está sendo escrito e ele vem aí mais rápido do que parece. Até o próximo vídeo.